Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de insistir no assunto de oração. Então nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Jesus diz assim, em seu sermão do monte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, que não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Para falarmos sobre oração, a igreja pode sentar. Eu preciso que antes você pegue seu telefone e abra no WhatsApp. Vamos lá. A pregação hoje está no WhatsApp. E aí? Gisele não trouxe. Muito bem, Gisele, passou no teste. Eu trouxe, não passei. Abriu aí. Agora faz o seguinte. Vai lá, passa o dedinho assim, ó, e procura a última conversa que tem, como diz lá no Ceará, lá no rabo da gata, assim, ó, lá no final, vai passando, vai olhando aí, eita que o meu tem a conversa, viu? Vai olhando, e identifica aí, achei minha última conversa. De preferência, uma conversa que você não respondeu. E aí? É uma conversa antiga? Tem muito tempo ou não? Conseguiu lembrar? Rapaz, olha, pode acontecer de você ter olhado aí e ter dito assim: nem lembrava dessa pessoa, olha, falei com ela ano passado, olha só, meu Deus. Bom, essa conversa aí que você achou, simboliza que o relacionamento entre você e essa pessoa, ou é um relacionamento assim, muito superficial, pode ser até que você tenha achado uma cobrança, né? Ah, Jesus, nem apaguei isso, olha. Ou simboliza que é apenas uma pessoa que, por acaso, você até gosta, mas fala muito pouco. Ou essa pessoa fala muito pouco com você, ou você fala muito pouco com essa pessoa. Eu tenho conversas aqui, Wilsonete, de 20 de junho. Que mais? Tenho conversas aqui de 3 de junho, olha só. São pessoas que não estão no meu dia a dia, que não estão comigo diariamente. E quando nós falamos de oração, nós precisamos entender oração como um relacionamento diário, constante, com Deus. Imagine que Deus é um contato do seu WhatsApp. Imagine que você tem um grupo, você e Deus. Aonde estaria essa conversa? Ela estaria lá no final? Ela estaria no meio? Ela estaria lá em cima, porque você está sempre conversando. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o WhatsApp tem uma função de fixar as conversas. Deixa eu dar aqui um pouquinho de tutorial, tá, irmã Sandra? De WhatsApp. Então, você pode clicar em cima da conversa,
vai aparecer um pinozinho, não é isso, Alexandre? Um pino, quando você clica nele, puf, a conversa fica lá em cima. Pode entrar quantas forem, ela nunca sai lá de cima. O que eu quero pensar com você nessa noite é se a sua conversa com Deus é uma conversa constante ou se é uma conversa trivial, rotineira, quer diga lá assim, quando tem uma necessidade. Quando Jesus estava aqui desenvolvendo o seu ministério, ele percebeu que havia pessoas, havia alguns religiosos que faziam orações, mas eram orações apenas públicas, orações, eu vou chamar assim, orações de amostramento. Você já sabe como é essa oração de amostramento? Quando você quer dizer que você ora bem, sabe? Então você faz uma oração linda, maravilhosa, todo mundo bate palma para a sua oração, sabe? Todo mundo diz assim, aí sabe orar, menina, aí ó, eita, aí é orador. Mas Jesus percebeu, e ele tinha a capacidade de identificar o coração das pessoas. Jesus percebeu que essas orações eram apenas externas, porque ele diz aos seus discípulos, no versículo 5, que quando eles orassem, eles não fossem o que, irmãos? Hipócritas. Não sejam hipócritas. E nessa época, essa palavra que Jesus usou, para nós hoje, seria melhor traduzida se nós disséssemos assim: quando orarem, não sejam atores e atrizes, não encenem, não façam um papel, não representem um personagem quando vocês orarem. Jesus identificou que essas pessoas, esses hipócritas, eles gostavam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos podiam vê-los. Essa é a espiritualidade do espetáculo. Existem igrejas, existem ambientes que eles vivem a espiritualidade do espetáculo. Você tem que mostrar, você tem que aparecer, você tem que evidenciar. E aí isso promove disputas, isso promove nivelação de espiritualidade baseado no que você demonstra. Jesus diz: não, não faça isso. Ele diz assim: olhe, eles não receberão outra recompensa além dessa daí. Se eles receberam aplausos dos homens, então só vai ficar isso. O que Jesus está dizendo é que eles não estavam vivendo na perspectiva de Deus. Eles estavam vivendo na perspectiva dos homens. Estavam preocupados com os homens. E eu confesso aos irmãos, muito triste essa confissão que vou fazer, que eu já vivi assim, inclusive como pregador, sabe? Aquela coisa de pregar e ficar torcendo para vocês gostarem da pregação, para ficar torcendo que alguém diga assim: eita, irmão, foi boa a pregação, sabe? Inclusive quando quando ia preparar a mensagem, irmão Gilmar, pensando assim: eita, essa aqui, irmão Gilmar vai gostar, ó, quando eu disser isso aqui, ele vai dar um glória a Deus, sabe? Isso não é viver sob a perspectiva de Deus. Já cheguei a ficar triste, olha só, minha esposa já teve que me consolar, porque eu chegava triste em casa, irmã Sandra, porque ninguém me elogiou. Eu acho que a mensagem não foi boa não, meu filho, porque ninguém disse nada comigo,
Ô, meu filho, não fica assim não, foi mais ou menos, não foi tão ruim assim não, sabe? Não devemos, Jesus está nos ensinando que nós não devemos viver uma espiritualidade baseada na perspectiva dos homens. E como é que nós devemos viver? Jesus ensina no versículo 6, mas quando orarem, cada um vá para onde? Para onde? Para o seu quarto. E depois faça o quê? Feche a porta. E ore a seu pai como? Eu estava pensando sobre essa relação com Deus em segredo. Você já percebeu que nós vivemos em dias que nós somos tentados a compartilhar tudo? Já percebeu isso? A gente abre o Facebook e de cara tem lá um negócio assim: o que você está pensando? O que você não sei o que? Coloque não sei o que, sabe? Se você come dá vontade de compartilhar, se você sai dá vontade de tirar uma foto, e eu gosto de tirar foto, rapaz, eu estou com esse problema, né, irmã Marciana? Irmã Marciana chega, eu digo: irmã Marciana, vamos tirar uma foto. Ela diz: não, meu filho, deixa eu limpar a igreja que eu tenho que fazer, não é assim não. Nós somos tentados a compartilhar, a dizer às pessoas. Jesus está dizendo assim: olha, quando o assunto é oração, o certo é fazer como? Em segredo. E por que fazer em segredo? Jesus está dizendo que seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui, Jesus está nos dizendo que vida de oração é viver na perspectiva de Deus. Vida de oração é viver na perspectiva de Deus. Eu tenho que estar preocupado com quem? Com Deus. E eu tenho que falar para quem? Para Deus. E eu tenho que ouvir uma resposta de quem? De Deus. E eu tenho que contar com a ajuda de quem? De Deus. É sempre com Deus. Tem até uma canção, né, Jéssica? Essas de YouTube que o cantor fala assim: conta para Deus, fala para Deus, não é? Eu não sei como é a música direito não, mas ele parece que capta um pouco do que Jesus disse aqui em Mateus. E Jesus é um exemplo para nós de alguém que vivia não na perspectiva dos homens, ele vivia na perspectiva de Deus. Você já parou para pensar que na boca dos homens Jesus era mal falado? Sabia, Alice, disso? Jesus era mal falado. Sabe o que diziam sobre Jesus, Gisley? Diziam assim: você é comilão e beberrão. Diziam assim: você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Na boca dos homens, Jesus era mal falado. Mas na perspectiva de Deus, lá, quando ele desceu as águas no batismo, irmão Gilmar, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em João, capítulo 5, pode abrir comigo, por favor. Nós percebemos Jesus dizendo que ele vive na perspectiva de Deus. Lá no versículo 17, podemos ler até o versículo 16, que ele diz assim, João 5,16. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus. Estão perseguindo Jesus, está vendo? Na boca dos homens, Jesus, por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse o quê? Meu Pai sempre trabalha, e eu também. Percebe? Aonde é que estava a perspectiva de Jesus? Nas ações do
Pai. Quando nós chegamos no versículo 19, Jesus responde a esses homens dizendo assim: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Vou repetir. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Poderíamos ler outras inúmeras passagens, onde Jesus diz que Ele está vivendo sob a perspectiva de Deus, Ele está olhando para Deus, Ele está se importando com Deus, e consequentemente, Ele está constantemente conversando com Deus. Sabe o que é vida de oração? Vida de oração é você, toda hora, todo momento, estar na presença de Deus. Nós cantamos uma canção belíssima aqui, e eu vou pedir para a Jéssica cantar ela de novo no final, que ela diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Já pensou, Geônio, você cantar essa música lá em cima da serra, você medindo terra com terra, GPS montado em cima de drone, fazendo aquelas coisas todas que tu faz, você lá sozinho e dizer assim: Deus está aqui, aleluia. Já pensou você no seu trabalho, lá desenvolvendo o que você está fazendo, e poder cantar essa canção e dizer: Deus está aqui, aleluia. Já pensou você estar na sua casa, acordar, você não está na igreja, então você agora que está em casa, já pensou você aí poder dizer assim: Deus está aqui, aleluia. Os nossos irmãos que não podem vir à igreja, os que podem, venha, eu tenho cadeira aqui para vocês, tá? Mas os que não podem, os nossos irmãos idosos, os irmãos que estão no grupo de risco, você poder dizer assim: e esses estão doidos para vir. Eu fui na casa de um dos nossos irmãos, e a primeira coisa que ele me perguntou foi: pastor, posso ir para a igreja? Eu tive que dizer: irmão, não pode, fique em casa. Mas para outros eu já estou para dizer assim: venha para a igreja, rapaz, presta atenção. Mas imagine, aonde você estiver, você poder dizer: Deus está aqui. Se você parar para pensar comigo, a Bíblia é uma coletânea de histórias de homens que viveram sob a perspectiva de Deus, de homens que por onde andavam cantavam essa música, de homens que faziam o que faziam, eles estavam andando, falando e vivendo com Deus. Nós poderíamos citar vários, mas eu quero citar talvez um dos meus prediletos, que é Abraão. E quero que você vá comigo agora ao livro de Gênesis, lá no capítulo 12. Quero mostrar a você de forma bem rápida como Abraão vivia sob a perspectiva de Deus. Inclusive, quero deixar aqui aberto para você deixar o seu exemplo. Você pode escrever no chat, você pode colocar no grupo da igreja, qual é o seu personagem predileto que você vê ele vivendo na perspectiva de Deus. Escreve aí, irmão. O meu é Abraão. E em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz a Abraão: deixe sua terra natal, deixe os seus parentes e família, e vá para um lugar que te mostrarei. Olha aí, Deus falando com Abraão. Quando nós chegamos no versículo de número 4, nós vemos
Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. Quando nós chegamos no versículo de número 7, nós lemos em Gênesis 12, então o Senhor apareceu a Abrão, não é nem Abraão ainda, é Abrão, e disse: darei essa terra a seus descendentes. E olha o que aconteceu. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Mas lá na frente ele continuou andando. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. E diz o que de novo? Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão vivia tanto na perspectiva de Deus, irmãos, que o capítulo de número 15 é uma conversa, um diálogo entre Deus e Abraão. Você quer ver isso? Olha aí o versículo 1 do capítulo 15. Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse. Aí no versículo 2, olha o que a gente lê. Abrão, porém, respondeu. No versículo 4, nós temos assim, o Senhor lhe disse. No versículo 6, está escrito, Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. No versículo 7, então o Senhor lhe disse. No 8, Abraão perguntou. No 9, o Senhor respondeu. Você está vendo essa conversa entre Deus e Abraão? É porque Abraão vivia na perspectiva de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 17, nós temos outro exemplo de Deus falando com Abraão. E nós poderíamos usar aqui vários outros personagens. Para não ficar só no Antigo Testamento, para você não dizer assim, não pastor, isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Vá para o Novo Testamento, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Veja aí, Deus falando, um bate-papo com um homem chamado Ananias, lá no versículo de número 10. Exatamente quando Saulo de Tarso converteu-se ao Senhor, foi buscado por Jesus no caminho de Damasco, estava há 3 dias sem comer nem beber, cego. Aí no versículo 10 do capítulo 9 de Atos, diz assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Aí no versículo 11 diz, o Senhor disse. No versículo 13, está assim, Ananias, porém, respondeu. No versículo 15, o Senhor, no entanto, disse. Olha a conversa. Quantas conversas eu poderia citar aqui? Poderia citar Moisés conversando com Deus lá em Êxodo capítulo 3. Poderia citar o pai de João Batista, lá dentro do templo, conversando com o anjo Gabriel. E essas pessoas que estão na Bíblia, estão aqui, essas histórias, porque eles viviam na perspectiva de Deus. O que Jesus quer para nós, meus queridos, quando Ele diz assim, quando orarem, fechem, vão para o quarto, fechem a porta, e falem em segredo com o Pai, Ele está dizendo que nós podemos viver na perspectiva de Deus. Quero convidar você a colocar a sua vida em sintonia com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero convidar você a cantar essa canção que nós vamos cantar agora. Essa é a deixa para. Quero convidar você para cantar essa canção, não só aqui na igreja, não só nesse momento de culto.
Quero convidar você para cantar essa canção em qualquer lugar onde você estiver. E qualquer assunto que você tiver para resolver, que você possa dizer assim: Deus está aqui comigo. Ele anda comigo e eu ando com Ele. Aonde eu vou, Ele vê os meus passos. Eu tenho acesso a Ele. Eu posso conversar com Ele. E Ele sabe do que eu preciso. Por isso Ele vai falar comigo. Vamos cantar? E em seguida nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Cante. Fale com o Senhor.